Uma doença geralmente associada às mulheres, as varizes atingem também os homens. Pois é, dores, inchaço, sensação de peso nas pernas são os principais sintomas. Aqueles na faixa etária entre 30 e 40 anos são as principais vítimas das varizes. E a hereditariedade é apontada pelos médicos como uma das principais causas. As varizes são veias que apresentam um defeito em suas válvulas, fazendo com que o sangue se movimente no sentido contrário. E essa é uma das informações que a gente vai agora explicar um pouco melhor com a presença aqui ao meu lado do cirurgião vascular Eduardo Fávero. Eduardo, um prazer recebê-lo mais uma vez no Conexão. Tudo bem com você? Prazer é meu, tudo ótimo. Vamos começar explicando para quem está em casa, há muita dúvida ainda sobre o que provoca as varizes. Se de fato são veias que estão entupidas ou só estão dilatadas. O que são as varizes, Eduardo? Veias dilatadas e tortuosas. Geralmente o entupimento, o paciente costuma confundir isso e perguntar para mim no consultório, ele já é uma complicação das varizes. O termo técnico que configura o entupimento é trombose. Uma pessoa com varizes, ela está mais sujeita a ter uma trombose que seria o entupimento. Mas basicamente uma veia varicosa é uma veia tortuosa e alongada, além de dilatada. Agora a gente falava um pouquinho antes de começarmos a entrevista ao vivo aqui sobre a questão de os sintomas aparecerem e sempre as mulheres se sentem um pouco mais incomodadas pela questão estética principalmente e nos homens acabam deixando a situação se agravar muitas vezes e quando vão procurar ajuda já é um caso mais grave que pode até provocar algum outro tipo de problema para a saúde. Então quais os riscos de não tratar as varizes quando se percebem ela no início, Eduardo? O homem é mais complicado, ele custa um pouco mais a procurar ajuda, geralmente o faz pressionado pela mulher, seja mãe, seja namorada, seja esposa. O que tem de curioso em relação às mulheres é que as varizes, antes de trazerem os sintomas, que seria dor, peso, cansaço, câimbras noturnas, eventualmente edema, inchaço, né? Elas se incomodam com a parte estética. Isso faz com que elas cheguem ao consultório mais precocemente. Chegando mais precocemente, isso se configura mais um tratamento estético do que de saúde. É mais fácil, geralmente dá para fazer só no consultório, não costuma demandar cirurgia com tanta frequência quanto nos homens. No caso dos homens, eles passam por esse momento estético, a gente é homem, sabe como é que é, né? Não tem tanto apelo estético pela nossa perna, talvez o pelo disfarce um pouquinho. E depois da fase estética, ele começa a sentir uma coisinha ruim, incômodozinho aqui e ali, mas quando ele realmente vai buscar ajuda, por bem ou por mal, já é um caso mais avançado e geralmente demanda cirurgia. É mais frequente eu indicar cirurgia numa primeira consulta com pacientes homens do que com mulheres. E quais os riscos, então, de não tratar ou não fazer um acompanhamento das varizes, deixá-las aí crescerem ou chegarem num caso mais extremo? Olha só, Cristiano, as complicações são sempre proporcionais à intensidade do tratamento. Então, se você puder fazer um tratamento evitando cirurgia, já é uma boa. Se eu puder dizer para o meu paciente que ele chegando precocemente ao consultório, ele pode se livrar de uma cirurgia, já é um grande benefício. Quanto mais você empurra com a barriga o problema, mais você está se expondo às complicações. Por exemplo, trombose. A trombose, o entupimento da veia, é uma complicação de varizes. Qualquer pessoa pode ter trombose, mas uma pessoa que tem varizes está mais sujeita a ter trombose. Aquele paciente que deixa o quadro se arrastar por muitos e muitos anos, ele começa a ter a cronificação do problema. A gente chama de insuficiência venosa crônica. A maneira simples do pessoal que está em casa perceber é um escurecimento que acontece mais ou menos no nível do tornozelo. Começa a ficar pigmentada aquela pele. Isso aí a longo prazo, aí eu estou falando de longo mesmo, talvez 15, 20 anos depois do início, pode culminar com o que a gente chama de úlcera varicosa. São feridas grandes que se formam geralmente na altura do tornozelo, que não matam ninguém, mas trazem uma grande limitação na qualidade de vida. É muito frequente, por exemplo, uma pessoa no auge da sua capacidade profissional ser afastada do trabalho por muito tempo para a gente tratar e tentar cicatrizar uma ferida dessa. Seria uma complicação mais a longo prazo. E essa complicação também é muito percebida entre os idosos também, né? Você vê muitas vezes que tem dificuldade de locomoção mesmo, com muita dor e muito inchaço nas pernas. Então não consegue nem aproveitar a aposentadoria muitas vezes direito por conta desse problema que foi percebido no passado, não foi tratado ao longo da vida. Agora, as formas de tratamento. A gente falou aqui que existem cirurgias, como alguns recursos, tratamento precoce. O que você indicaria? Depende da fase que o paciente chega até mim. Então, o tratamento mais precoce poderia consistir numa simples medicação por um tempo limitado para aliviar os sintomas, sensação ruim, peso, cansaço, dor. No caso de um problema estético, uma veinha bem fininha, aqueles microvasos que a gente chama popularmente, eu poderia tratar no consultório com aplicação, que a gente chama de escleroterapia, aplicação de um remédio que vai secar aquela veia.
Se essa veia já é um pouquinho mais grossa, no passado a gente já indicava cirurgia. Hoje em dia a gente consegue fazer aplicação, por exemplo, de espuma. Seria uma técnica de escleroterapia, mas que me permite numa veia um pouquinho mais grossa. Se essa veia já está um pouco mais grossa, mais doente, pode me obrigar a fazer uma cirurgia. O grau inicial de cirurgia seria o que se chama de microcirurgia, cortes bem pequenos que nem ponto precisam receber e através deles eu retiro as veias. Se essas veias já estiverem numa fase mais avançada, os cortes já não são mais tão pequenos, já não dá para eu abrir mão de pontos, já preciso dar ponto no paciente. Então você vai tornando o procedimento mais complexo. O que a gente ganhou com a modernidade é que hoje em dia eu posso tratar veias bastante grossas, como por exemplo a safena, sem cortes, em alguns pacientes, como é o caso do laser. Só que o laser não está indicado para todo mundo. É preciso ter algumas características anatômicas para eu poder decidir se aquele paciente é um bom candidato ao laser ou não. Para a gente encerrar algumas dicas aí do dia a dia, a gente falou tanto em prevenção, em diagnóstico precoce. Agora, as pessoas que sabem aí, que têm familiares já com varizes, que têm uma tendência hereditária a desenvolver esse problema, tem como se prevenir? Alimentação, exercício físico, alguma outra dica para o pessoal tentar prevenir o aparecimento das varizes? Tem sim, bons hábitos de vida que resume bem isso aí que a gente está conversando, porque o sobrepeso é fator de risco, então se você cuidar da sua alimentação, você vai evitar o sobrepeso. Na alimentação não tem um vilão ou um mocinho, você tem que ter uma alimentação saudável para evitar o sobrepeso. Se você se mantiver ativo fisicamente, trabalhando sempre a musculatura da perna, você está estimulando as bombas musculares que a gente tem na perna e está favorecendo o sangue a circular. Se você tem uma atividade profissional que te obriga a ficar grande parte do dia sentado ou de pé sem movimentação, é bom você tentar dar uma quebrada nesse longo período, com os intervalos indo ao banheiro, tomando um café, dando uma levantada da sua cadeira. E se você prestar bem atenção, tudo isso se inclui em bons hábitos de vida. E a gente poderia encerrar dizendo que também evitar o tabagismo vai te proteger das varizes e também está nessa lista de bons hábitos de vida. Muito beleza. Cuide aí das suas pernas e na próxima